passo a palavra agora ao Cláudio Silva. Então, enquanto o aluno está preparando o PowerPoint, eu quero agradecer o convite do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, do Centro Acadêmico de Assistência Social, da Associação do Serviço Social e da Associação de Professores da PUC, a possibilidade de estar aqui. Quero agradecer também, está dividindo a mesa com o Vanderlei, o Dimitri, né? Gostei muito da fala do Vanderlei, achei muito apropriada, está abrindo, fazer um histórico relacionado ao movimento LGBT. E para poder falar um pouco hoje, eu vou trazer para vocês alguns dados que eu consegui coletar a partir de uma pesquisa que eu fiz sobre a área de educação e a qual acabou se desdobrando num doutorado. Essa pesquisa, ela tem como título A Igualdade Ainda Vai Chegar. Veja bem, assim o slide ali vocês vão ver o título. Vejam bem, a igualdade ainda vai chegar, eu cheguei a essa frase, porque a partir do momento que eu comecei a fazer o campo, uma das coisas que me chamou a atenção em relação ao segmento LGBT na escola, assim como a outros segmentos que estão na escola, como a questão racial, a questão das pessoas com deficiência física, entre tantas diferenças, era uma promessa, uma frase categórica que apareceu, por exemplo, uma vez no cartaz de uma feira cultural da escola, onde essa frase ela me parecia mais, poderia ser uma afirmação, a igualdade ainda vai chegar, mas poderia ser uma pergunta também, a igualdade ainda vai chegar? Isso um pouco na perspectiva de se pensar que tipo de igualdade? Igualdade de direitos. Igualdade de direitos, se a gente pensar que todos são cidadãos e cidadãs de um Estado laico e que acabam tendo que batalhar por um direito de igualdade que às vezes não se efetiva na prática para todas as pessoas. Obrigado. Pode colocar no primeiro slide, Thiago. Então é claro que daí vai vir então não só a frase, se a gente pensar a partir então dessa questão de igualdade, mas uma igualdade que tem a ver com a questão de direitos e especificamente do respeito aos direitos de cidadania. Quando eu começo a fazer o campo, na verdade eu começo a pensar que se trata de diagnosticar alguns desafios, que são desafios ligados à construção de uma cultura do respeito. Uma cultura do respeito que vai se desdobrar num objetivo do trabalho, investigar em que noção respeito aos direitos humanos do segmento LGBT garantia, por exemplo, o direito à não discriminação das diferenças sexuais na escola. É por aí, então, que a gente cerca o problema e a partir daí que eu vou começar a fazer uma incursão em campo para poder verificar se havia efetividade, por exemplo, de condições de exercício da cidadania para o grupo discente e tanto para os outros grupos que estavam dentro da escola. Pode passar. Veja bem, ali vocês vão ter um segundo slide que é sobre o cenário dessa reflexão. Por que estudar? Para poder pautar, a gente tem que estar ali com alguma carta teórica na manga, para poder pensar como é que a gente vai organizar essa discussão. E essa carta teórica que eu tinha era perceber um mundo bidimensional. Um mundo bidimensional é onde a gente poderia pensar no mundo de sistema e no mundo vivido. O mundo de sistema é aquele mundo que é pautado pelas normas. Se a gente pensar que, por exemplo, o Brasil tem uma Constituição, essa Constituição ela rege, por exemplo, uma série de documentos normativos. No caso da escola, ela rege um projeto político-pedagógico, ela rege um regimento escolar.
E essa Constituição, ela acaba pautando, por exemplo, nos seus artigos, um dos direitos fundamentais é o direito ao respeito, independente de qualquer diferença. Então você vai encontrar uma base sistêmica normativa que regulamenta a vida das escolas. Por outro lado, em contraponto a esse mundo do sistema, você vai ter um mundo da vida. E esse mundo da vida, ele é muito mais dinâmico, muito mais complexo, muito mais cheio de possibilidades do que o mundo que quer as normas. Então, por exemplo, se você fala do direito ao respeito, às diferenças na escola, e quando você fala especificamente da questão da orientação sexual, você vai encontrar falas das pessoas no mundo da vida que vai dizer, não, eu respeito a opção pelo homossexualismo. E a gente começa a pegar nessas falas toda uma herança cultural, que na verdade já parte de um pressuposto equivocado, que você teria que pensar, por exemplo, uma contextualização dessas palavras. Eu jamais poderia falar uma opção por ser homossexual, ser heterossexual ou ser bissexual. Eu teria que falar uma orientação que é sedimentada, que vai sendo construída no decorrer da vida, uma orientação que, na verdade, ela não é essencializada, a pessoa pode fazer avaliações no decorrer sobre essa questão da orientação sexual, mas, de qualquer maneira, não é uma opção que eu acordo, por exemplo, hoje e falo, não, hoje eu vou sair e eu vou querer ter uma transa com uma mulher, porque hoje eu me sinto mais heterossexual, então eu estou optando por fazer isso hoje. Mas isso só até as 3 horas da tarde, porque às 3 horas da tarde eu quero voltar a ter uma transa com um cara, porque eu acho o cara gostoso e eu não vou abrir mão disso, né? Então, quando você cai nessas palavras opção, sem tomar cuidado com a palavra orientação sexual, ou quando você cai também, por exemplo, num termo como homossexualismo, você, por exemplo, acaba incomodando uma boa parcela das pessoas que militam sobre a questão LGBT, um pouco pela questão do próprio histórico da palavra ismo, que depois eu vou tratar um pouquinho mais à frente no próximo slide, associa a condição homossexual à ideia de doença, homossexualismo, reumatismo, traumatismo, sei lá o que, astigmatismo, ou seja, o ismo vai ser associado a uma série de questões que revelam o caráter doentio do que seria a condição de ser homossexual. Mas você encontra essas falas na escola, no mundo da vida, e mesmo assim você fala assim, não, eu respeito a opção pelo homossexualismo, então isso assim trinca lá dentro da alma, a alma trinca e dói pra caramba, porque você sabe muito bem quais são ao contexto a que essa frase está ligada. E ao mesmo tempo também você acaba pegando outras questões na escola que assusta a gente quando você fala, bom, mas como é que essa pessoa pode respeitar, mesmo falando a opção pelo homossexualismo? Se você vê muitas assimetrias, entre as assimetrias, aquelas que a gente chama, entre aspas, de brincadeiras, as brincadeiras que, por exemplo, o Vanderlei escreveu aqui, bullying é uma brincadeira agressiva, violenta, que uma pessoa que, por exemplo, ela denote uma identidade de gênero que não condiza com o seu sexo biológico, essa pessoa ela está pautada a sofrer uma série de agressões que vem, por exemplo, na base das piadas, de um questionamento que não é um questionamento com confronto direto, mas é um questionamento de tornar ela algo engraçado, risível. Olha só como aquele menino parece uma menininha, mas é uma bichinha, não é? Olha só aquela ali, olha o jeito como ela se veste, parece uma Maria João. Olha lá. Não sei por que ela não prende aquele cabelo, usa uma roupa mais bonitinha, que é mais adequada para o sexo dela. Porque as meninas, elas têm que prender o cabelo, elas têm que andar bonitinha, elas têm que estar arrumadinha. Imagina que uma menina vai poder andar, por exemplo, com uma bermuda, vai poder andar com o cabelo solto daquele jeito. Isso não é adequado para uma menina. Então, essas brincadeiras, elas acabam se constituindo nas assimetrias que representam formas de desrespeito aos direitos, por exemplo, dos jovens se expressarem. Do mesmo jeito, os silêncios, que é outra coisa massacrante também. O silêncio também acaba se tornando um elemento de desrespeito. Por quê? Porque, por exemplo, imagine se a gente aqui na PUC, todo mundo, por exemplo, tendo a possibilidade de sair, encontrar, por exemplo, o seu amado ou sua amada, né, sempre do sexo oposto, você poder dar um abraço, você poder dar um beijo, e você, logo na condição oposta, uma pessoa do mesmo sexo, você, por exemplo, sair daqui, dar um abraço, dar um beijo, não que isso não seja possível, isso é possível, mas, por exemplo, chamando a atenção e numa escola, correndo o risco de ser chamado pela direção, porque isso não é um comportamento adequado, você não deve fazer isso. Então, esses silêncios também, eles acabam se constituindo em formas de desrespeito aos direitos
direito de expressão, por exemplo, né? Então é um pouco por causa disso que eu vou me cercar dessa questão do respeito aos direitos humanos, da diversidade sexual numa escola de periferia, porque é lá que eu vou encontrar um terreno para poder estar observando como é que se desdobra esses aspectos. Então o foco, por exemplo, é observar como os membros da escola se relacionavam com essa questão. Né? Pode passar, né? Vejam bem, eu falei para vocês que eu ia tratar um pouco sobre a questão dessa ideia da origem do homossexualismo. A gente tem ali uma pesquisadora chamada Celeste Zenha Guimarães, e ela vai escrever uma tese de doutorado chamada Homossexualismo, Mitologias Científicas. E a tese dela é muito interessante porque ela vai mexer com um conceito de sociedade que até pouco tempo era muito real, mas que ainda possui reflexos na nossa sociedade contemporânea. A gente vai observar, por exemplo, que ela vai se basear na ideia de que os cientistas, durante um período, eles propuseram uma ideia que é a teoria da degenerescência social. O que seria essa teoria da degenerescência social? É uma coisa muito simples. Vocês teriam que pensar que a sociedade é um grande corpo, como se fosse um corpo biológico. Esse corpo biológico, para funcionar, ele tem que ter harmonia nas suas funções. Todas as funções, para poderem serem adequadas, elas têm que estar respaldadas, porque é considerado uma forma correta de funcionamento desse corpo. Quando você se acerca da questão das sexualidades, por exemplo, você vai perceber que só existe uma maneira desse corpo funcionar bem, é de uma sexualidade que consiga levar à reprodução, porque assim sim, esse seria um conceito de uma sexualidade sadia que ajudaria na reprodução dessa sociedade. Então, essas ideias, elas vão sendo construídas pela ciência. Então, por exemplo, a gente, segundo a autora, a gente não poderia pensar que a mitologia, ela surge apenas no terreno das religiões, mas que as ciências também geram mitologias que se tornam ideologias e que justificam exclusões. Exclusões, nesse caso, por exemplo, aqui, que vão dar, por exemplo, uma autoridade absurda ao saber médico. O saber médico, então, ele vai ganhar um poder de hegemonia enorme, estrondoso, que vai fazer, por exemplo, que o médico, aliado depois aos sistemas jurídicos, tenha o poder de colocar tudo que fosse considerado como sexualidade não sadia, se não no caso do Brasil, porque o Brasil nunca teve uma legislação que prendesse homossexuais. Mas o Brasil, por exemplo, segundo o estudo do James Naylor Green, teve, por exemplo, os seus sanatórios, por exemplo, como o Pinel, onde pessoas que fossem acusadas de práticas de homossexualismo eram trancanfiadas nos sanatórios e elas passavam um período da vida tentando se corrigir a condição delas de homossexual. No Brasil, assim. Agora, se vocês pensarem, por exemplo, em regimes como o regime nazista ou o regime fascista, vocês vão ter uma série de estados que vão ascender. E, por exemplo, no caso do nazismo, a gente vai ter um local específico para homossexuais, não só para judeus, não só para as testemunhas de Jeová, não só para tudo que fosse considerado contra o regime nazista, mas um local também que eram os campos de concentração para homossexuais, os famosos triângulos rosas, que eram costurados nos braços, então, das pessoas que eram acusadas por causa da sua condição homossexual. A gente pode dizer que nesse período, o Estado, ele tutelava a sexualidade. Então, esses cidadãos, na verdade, eram cidadãos tutelados. Eram cidadãos que tinham uma tutela do Estado, controlando, por exemplo, a possibilidade de exercício da sexualidade deles. No Brasil, como eu disse, não chegou ao extremo do campo de concentração, mas vocês têm relatos históricos de pessoas que foram parar, por exemplo, nos sanatórios acusadas pela condição homossexual. Cito de novo o Além do Carnaval do professor James Miller. Pode passar. Eu trouxe para vocês esse outro conceito, que é o conceito do círculo mágico. Vejam bem, existe uma autora chamada Gayle Rubin. Essa autora, ela vai conseguir, a partir dos estudos de Michel Foucault, traçar, por exemplo, em que aspectos cruzam as tensões de poder por controle da sexualidade das pessoas. Então, Michel Foucault, conhecido pela história da sexualidade, que vai fazer um belíssimo trabalho, conseguindo, por exemplo, reconhecer que o homossexual é uma personagem
que é criada pela questão científica. A gente pode dizer que o termo homossexualidade é um termo que não é muito antigo, ele nasceu em 1892, a gente pode dizer que os créditos desse termo foram criados por um homem chamado Charles Gilbert Sherlock, que vão ser impressos pela primeira vez em dicionário, mas que esse termo também vai ser criado por um militante chamado Carl Maria Kurt Benner, para poder pensar a questão da militância homossexual. Então, o que a gente percebe? A gente percebe todo um histórico que vai criar a ideia da palavra homossexualidade e depois todo um trabalho magnífico, onde a gente pode pegar obras de referência, como do André Gide, como do Marcel Proust, aonde a gente vai ver como é que eles vão construindo, por meio da literatura e por meio da ciência, toda a ideia de uma identidade. Essa identidade, por um determinado momento, ela vai funcionar como uma faca de dois gumes, é claro. Porque tanto gera a questão de você ter um local da onde você fala, eu sou isso, do mesmo jeito que você vai ter a possibilidade de criar as pessoas que vão tentar controlar isso. Então você tem ali tanto a militância quanto as pessoas que tentam controlar essa condição. E é óbvio que isso tudo cria toda uma possibilidade de a gente construir um conceito, que é esse do círculo mágico da Gayle Rubin, onde você vai ter a ideia de o que seria uma sexualidade adequada e o que seria uma sexualidade não adequada. No círculo mágico, se vocês observarem, não dá para vocês lerem, eu vou colocar o slide depois para dizer o que está escrito dentro. Nas partes de dentro está o que seria sexualidade boa, natural, abençoada, saudável, e nas partes de fora o que seria contrário a isso. Então, pode passar, Alan, o próximo. O que está dentro do círculo mágico? Dá uma olhadinha lá. Olha lá, sexualidade abençoada, boa, normal e natural, é a sexualidade que é heterossexual, é a sexualidade que é entre casados, é a sexualidade que é monogâmica, que é reprodutiva, que é não comercial, que é em casal, que é num relacionamento, que é de pessoas da mesma geração, que é no privado, que não é pornográfica, que é apenas com o corpo e que é uma relação vanilla, suave. Todo mundo sabe que é uma relação vanilla. É segura, é um papai e mamãe na cama, deitadinho, quentinho, protegidinho. Isso é uma relação vanilla, sem nenhum problema. Agora, o que seria a sexualidade que está fora do círculo mágico, segundo a Gayle Rubin? Essa que vai ter o controle das instituições, da saúde, da jurisprudência. Para ela, a sexualidade que está fora é a sexualidade homossexual, entre não casados. Preste atenção numa coisa, não são blocos, viu? Significa que o que está lá é só lá e o que está aqui é só aqui. Segundo a Gayle Rubin, você pode misturar isso. Você não precisa ser homossexual, você pode ser um heterossexual que, por exemplo, tem uma relação entre não casados, ou promíscua, ou, sei lá, não reprodutiva, uma relação comercial, uma relação solitária, né, uma masturbação, ou gosta de uma suruba, gosta de uma relação em grupo, uma relação casual, eu vi a pessoa uma vez, não quero mais, pronto, uma relação intergeracional, tanto de um homem mais velho com uma mulher mais nova, ou de uma mulher mais nova, ou de uma mulher mais velha com um homem mais novo, uma relação em público, uma relação pornográfica, uma relação com objetos, com dildo, com qualquer coisa que a pessoa gosta de usar, uma relação sadomasoquista, onde ela simula a violência. Então, para a Gayle Rubin, e tudo isso apoiado na construção feita pelo Michel Foucault, é os locais por onde passa o poder. Ou seja, se você está dentro do círculo mágico, a sua sexualidade está protegida. Quanto mais você se afastar de dentro do círculo mágico, mais provavelmente vai se voltar contra você os sistemas de controle, para poder exercer o que seria uma sexualidade considerada, repito, abençoada, boa, normal e natural. Pode passar. Bom, eu fui buscar aquele outro aspecto, porque, na verdade, eu queria que a gente pudesse entender o que era, então, um Estado tutelado, onde os cidadãos eram tutelados, para a gente poder pensar agora num Estado que vai começar a desconstruir toda essa relação de opressão para poder pensar, então, um sujeito que começa a ter direitos. E eu coloquei aqui as coisas juntas, os direitos humanos, perspectiva global e local, porque de uma determinada maneira você tem uma reação global
e que isso, de determinada maneira, vai se refletindo nas diferentes localidades do globo. Então, por exemplo, eu poderia dizer para vocês que a questão dos direitos humanos, a partir da Carta da ONU, a Carta de Direitos Humanos, que são do final dos anos 40, essa carta, progressivamente, ela vai começar a ser assimilada por diversas nações do planeta. Isso não vai ser diferente no Brasil. O Brasil também vai passar por um período onde ele vai começar a assimilar essa discussão. No caso do Brasil, a gente pode ter como marco, a partir do final da ditadura militar, até o momento em que é promulgada a Constituição de 1988. Por que eu estou colocando esse marco? Porque a gente que está aqui, vocês não, né? Porque vocês são muito jovenzinhos, a maior parte aqui pelo menos. Mas o que a gente pode ver é que, por exemplo, você vai ter uma forte reação a um Estado muito autoritário, a um Estado onde você tem mais deveres do que direitos. Há um Estado que começa a ser combatido e esse combate começa por meio de diferentes movimentos sociais. E movimentos sociais que, de determinada maneira, vão marcar suas discussões na Constituição Federal de 1988. Não vai ser diferente, por exemplo, com a questão dos direitos humanos. A gente pode pensar que o Brasil, por exemplo, ele foi um país que, durante a ditadura, agrediu violentamente muitas pessoas nos seus direitos humanos. Então, direitos humanos se tornam uma pauta muito importante na discussão dos movimentos sociais. Acaba vindo também uma outra discussão, que é a discussão relacionada às sexualidades. Tendo em vista que boa parte dos segmentos atingidos eram homens de condição homossexual, ou então travestis, né, diferenciadas pela sua identidade de gênero. Então aí está a frase clássica, né, a AIDS é câncer de bicha, que era muito propagada durante os anos 80, e que, pelo que eu estou observando, ultimamente eu estou lendo bastante sobre o movimento na França, eu sinto que, por exemplo, tem muitas similaridades entre o que aconteceu no Brasil e o que aconteceu na França, no que se refere à questão da AIDS. Pode passar. Para poder voltar um pouquinho, para poder falar como é que esse trabalho ele surgiu na educação. Na educação, a gente vai ter um percurso. Esse percurso, então, ele começa nos anos 90, com as escolas sendo convocadas para poder fazer um trabalho de prevenção aos alunos. Então, por exemplo, você chegou num momento que não era mais possível, você tinha que discutir a questão de sexualidade nas escolas, e uma das pautas era a questão, por exemplo, de como você poderia trabalhar com a questão da prevenção à AIDS. E nisso você tem aí alguns trabalhos que vão ganhar corpo. Por exemplo, um deles é o Prevenção Também Se Ensina. E o Prevenção Também Se Ensina era um tipo de trabalho que convidava os professores a fazer uma formação, e essa formação ela era levada para as escolas, para que os professores criassem uma dinâmica, uma estratégia, uma metodologia, uma pedagogia, na qual eles poderiam estar vendo a questão da prevenção ao vírus do HIV, a questão da AIDS. Isso, então, vai começar a fazer parte da realidade das escolas. Um outro caminho tem a ver com a questão do que são os parâmetros curriculares nacionais, que são criados durante os anos 90, e que vai ter como um dos temas dele, um dos cadernos, é um tema transversal chamado Orientação Sexual, aonde, nesse caderno, pela primeira vez, vai aparecer, por exemplo, a palavra homossexualidade, né, já pensada como um aspecto mais ligado à questão de identidade, não tão ligada àquilo que eu contei para vocês, né. Então, nessa questão, por exemplo, da orientação sexual ou dessas formações, o tratamento curricular que corria era mais relacionado à gravidez, às DST-AIDS. Aparecia tratamento, por exemplo, das relações de gênero e sexualidade? Sim, aparecia. Mas aparecia limitado a temas como a reprodução e a saúde. Então ainda não tem nada a ver com direitos humanos nesse momento. Tem a ver mais com essa discussão de reprodução de direitos humanos. A discussão sobre gênero, por exemplo, ela não vai perpassar a questão da sexualidade e ela vai se subordinar à área de saúde. Quando eu estou falando de gênero aqui, eu estou falando de um conceito, que é um conceito traçado por uma autora chamada John Scott, como uma primeira forma de instituir o poder sobre os corpos. É aquilo que eu contei para vocês antes. Então, por exemplo, se o menino é mais feminino, vai agir por ele um poder de uma maneira e falar, não, você não deve ser assim. Quando eu falo de relações de gênero, eu não estou falando de relação de sexo,
mas, por exemplo, de um poder que atua tanto sobre o corpo biológico do macho, quanto sobre o corpo biológico da fêmea. Pode passar. Bom, como vocês viram, então, a questão de sexualidade, ela está aparecendo, a questão de gênero está aparecendo, por exemplo, na questão do trabalho da educação, mas da onde veio, então, a questão dos direitos humanos, da cidadania e da diversidade sexual na escola? A gente pode citar algumas políticas públicas que vão começar a acontecer nos anos 90. E eu não posso esquecer aqui de citar o trabalho do Grupo Gay da Bahia, que desde os anos 80 fazia lá uma estatística de quantos homossexuais tinham sido assassinados. Mas era só uma estatística. A gente pode dizer que um sobressalto que vai mudar um pouco o conceito de agressão aos homossexuais é um trabalho feito pelo Disque Denúncia Homossexual. Onde que eles vão fazer de interessante? Eles vão começar a fazer a categorização dos casos de agressão. Aí eles vão perceber que, por exemplo, a agressão que é feita contra travestis é diferente da agressão que é feita contra as lésbicas, que é diferente da agressão que é feita contra gays. Travestis são... é um grupo que sofre mais violência externa, na rua. Então, corre mais chance de assassinato. Lésbicas sofrem mais agressão em casa, particularmente de parentes ou de conhecidos. É uma agressão mais doméstica. Os gays sofrem agressão também, só que os gays contam com uma estratégia chamada passing. O que é o passing? Então, por exemplo, se eu estou aqui, eu estou todo flu-flu, né? Estou leve. Mas aí, de repente, eu vejo um grupo que pode me agredir, isso chama passing, né? Então, na verdade, sofre agressão também, não que não sofra, né? Mas, por exemplo, é comum, por exemplo, você, por exemplo, casos de estatísticas de homossexuais masculinos que eram assassinados, por exemplo, por bichês. Aí eles estavam numa condição de sofrer uma agressão porque estavam num contexto específico. Então, esse discurso homossexual é importante porque ele acaba categorizando os casos. E com o advento das paradas, o que acontece? Você consegue mais dados, e aí você vai sistematizando a questão de como é que você deveria trabalhar mais estrategicamente a questão dos direitos. Eu vou passar muito rapidamente pela escola, porque daí na escola começa a acontecer o movimento da educação inclusiva. Paulatinamente, você começa a incluir as diferenças na escola, pessoas com deficiência. No caso dos PCNs, a gente começa a ter inclusão pelos temas transversais. Então, se nos anos 80 o movimento negro e o movimento indigenista são movimentos fortes e conseguem se aproximar das secretarias de educação, essa discussão vai ser colocada no PCN nos anos 90. Você tem a inserção da diversidade sexual na rede escolar de que maneira? Pelos projetos escolares localizados. Então, você tem o caso de uma pessoa que sofre discriminação, a escola fala, não, vamos fazer um trabalho. Não pode, gente, tal, bem localizado. Não, é só amiguinho, que coisa feia, não sei o quê, bem pontual. Você tem as parcerias, que começam a acontecer no começo dos anos 2000. Aí a gente tem a secretaria aqui em São Paulo, a Secretaria de Educação é uma forte parceira, que vai se aliar com alguns grupos, e que vão vir essa discussão. O Grupo Corsa é um exemplo clássico disso, é um grupo de militância aqui de São Paulo, que consegue fazer uma parceria legal com a Secretaria de Educação. E a partir de 2004, o Programa Brasil Sem Homofobia, num termo mais institucional, mais de nível de âmbito nacional, consegue então fazer algumas ações como formação de professores que vão aí sedimentar a questão de políticas públicas mais voltadas para a área de educação. Mas isso, a partir de 2004, então a gente conta de 2004 para cá, de uma maneira muito rarefeita e ainda muito a passos curtos, né? E de uma maneira que não se reflete ainda na escola. Pode passar para o próximo slide. O que a gente tem, então, de ressaltar disso, sobre a questão da violência. Por que é importante isso para os direitos humanos? Primeiro, porque começa a se perceber que as violências que são sofridas por lésbicas, gays, bissexuais e travestis, elas alteram o conceito. Então, violência não é só violência física. Violência também, segundo a professora Flávia Schilling, da Faculdade de Educação da USP, são diversas. Elas implicam atores e sujeitos diversos, elas acontecem de formas diferentes. Pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emocional, pode ser simbólica. O aumento desse conceito de violência que permite você pensar mais estrategicamente na questão dos direitos humanos. E aí vem um autor muito importante, chamado Borrillo, que ele vai falar que a homofobia ela não é sofrida apenas pelos homossexuais, gente. Ela é sofrida por todas as pessoas. Vocês, qualquer pessoa, independente dela ser homo, hétero, bissexual, qualquer pessoa que fuja da sua identidade de gênero, essa pessoa está sujeita a ser agredida, a ser violentada. Então, para ele,
essa homofobia seria um monitoramento de denunciar as pessoas que desrespeitam a naturalização atribuída ao que é considerado a identidade masculina ou feminina. E veja bem, identidade de gênero, não existe a identidade masculina, a identidade feminina. Aqui existem muitas identidades. Muitas identidades femininas, porque ninguém aqui é mulher do mesmo jeito, nenhum homem aqui é homem do mesmo jeito, e não é porque nasceu do sexo biológico masculino ou feminino que vai ser, por exemplo, homossexual do mesmo jeito, ou mulher, ou lésbico, não. É múltiplo, é diverso. Então a gente não poderia pensar em identidade, a gente teria que pensar nessa multiplicidade da questão das identidades, né? Pode passar, já é o último. Bom, como essa é uma discussão ainda muito preliminar, o que eu acabo localizando na escola? Eu acabo localizando as leituras de sexualidade, quais as possíveis. A gente tem entre os iguais. Então, por exemplo, se você pega 2 meninos ou 2 meninas, ou 2 professores ou 2 professoras, por exemplo, numa situação que insinue alguma coisa relacionada à afetividade, à questão da sexualidade, aquilo só pode ser uma brincadeira. Ah, eles estão brincando, imagina. Ou então, não, a menina senta no colo da outra, imagina, é amizade, elas são amicíssimas. Ali, por isso que elas se permitem tal coisas, né? Ou então, por mais radical, não, gente, aquilo é pecado, né? Não pode, aquilo ali está errado, não é possível, né? Se é entre pessoas de sexos diferentes, qual que é a leitura que é possível de ser feita? Então a gente pode pensar no círculo mágico, não, é namoro. Se o menino está falando, é namoro, olha lá que bonitinho, estão dando de mão dada, né? Agora, para além disso, a gente só pode pensar numa coisa que se chama segregação. Então, por exemplo, os direitos, eles existem, mas acontece que esses direitos eles acabam segregando uma parcela das pessoas que não podem exercer seu direito à sexualidade sem serem discriminadas. Por exemplo, na escola onde eu fiz o campo, havia essa historinha que está aqui, está ligado aqui na vila, tem um viado. Os caras deram uma pá de facada nele. Depois disso, ele tentou virar homem de novo. O que é essa história? É assim, é um ex-aluno da escola. Esse ex-aluno da escola, quando ele se tornou maior de idade, ele era evangélico, ele saiu no bairro, o que ele fez? Ele colocou uma peruca loira, uma mini saia, e ele fazia bicheira, ele fazia prostituição na rua do bairro. Segundo conta a história, isso era um mito que circulava na escola. Desde o porteiro até os alunos citavam isso era muito conhecido. O que acontecia? Ele foi acusado, uma determinada vez, de agredir as famílias, de xingar as famílias. E aí, nesse mito, eles contavam que ele se envolveu com droga, ficou devendo para traficante. Então, um belo dia, alguém o pegou, deu uma surra nele, até quase matar. E o que aconteceu? Os congregados da igreja evangélica dele colocaram de volta dentro da igreja, cuidaram dele, ele se converteu, ele, segundo contava, né, daí ele se curou, virou homem de novo, né, se casou e a esposa já estava até esperando um filho. Então, é esse o limite do direito. Ou você se comporta, ou você pode passar por uma história trágica dessa. Então, ainda há muito que se discutir para se pensar em direitos humanos, em respeito às diferenças sexuais no interior das escolas públicas. Há ações? Há. Ações localizadas? Sim. Mas com a dimensão de transformação? Não. Ainda não. A igualdade ainda vai chegar, mas não chegou ainda. Então é isso que eu tenho para trazer para vocês. Muito obrigado pela atenção e desculpa aí o tempo.